Hoje eu vou falar sobre vou fazer uma resenha, uma análise sobre um filme que eu fiz não, quem dera se eu tivesse feito, que eu assisti, que é o filme Doze Homens e uma Sentença. Só para dar uma contextualizada, esse canal vai ser mais sobre resenhas de livros e filmes, livros que eu li e filmes que eu assisti. No caso, seguindo uma linha, né? No caso, os livros que eu tô lendo, tô seguindo uma linha de história, filosofia, política, essas coisas. No caso, eu li o Arte da Guerra, tô lendo O Príncipe, do Maquiavel, que quando eu terminar eu vou fazer um vídeo sobre também. E também, depois eu pretendo ler o Meditações, do Marco Aurélio, e fazer uma resenha aqui também. Mas eu também pretendo assistir alguns filmes e comentar sobre eles. Não sou um crítico, especialista. Esse canal não tem nenhuma pretensão em fazer uma crítica aprofundada. Na verdade, não tem nem como, porque eu não tenho esse repertório de referências para captar de um filme. Então, eu faço uma análise do que eu entendi do filme, do que eu absorvi daquele filme, né? No caso, Doze Homens e uma Sentença é um filme americano, antigo, de 1957. É um filme que ele é em preto e branco, ele é bem antigo mesmo, 57, né? E ele é preto e branco, ele tem 1 hora e 40 minutos por aí, um pouco menos até. É um filme bem curto e antigo, né? Muitas pessoas, eu mesmo tenho um certo preconceito com filmes preto e branco, mas para esse filme eu abri uma exceção e vou abrir uma exceção também para assistir Lista de Schindler mais tarde, né? Já que eu vou assistir filmes nessa linha, filmes mais antigos, filmes clássicos, né? Aqueles filmes que chamam de filmes cult, por exemplo, né? Que no caso eu pretendo assistir A Lista de Schindler ainda. Eu assisti Silêncio dos Inocentes recentemente, também pretendo fazer um vídeo sobre. Pretendo assistir Taxi Drive, Laranja Mecânica, dois filmes que eu já assisti, mas vou reassistir para ter uma opinião melhor sobre eles. Enfim, filmes dessa linha aí. Apesar, é um filme bem diferente, né? Não só por ser um filme curto e em preto e branco. Ele é um filme que só tem basicamente um cenário, né? Que é ali a sala dos jurados, né? Só tem basicamente um cenário, no máximo muda. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Mas é um filme de 1957, então se você não. Acho que não é tão prejudicial, assim, tão imoral dar spoilers de um filme tão antigo, assim, né? Se até hoje você não assistiu um filme desse ano, então, né, pelo amor de Deus. Mas, enfim, ele no máximo ele vai ter o tribunal no começo do filme, que é um cenário um pouco diferente, e a saída do tribunal no final do filme, né? E o resto é inteiro o filme em um cenário só, que é a sala de jurados. E também, se você considera isso, né, uma mudança de cenário, vai ter uma cena lá onde eles vão estar no banheiro dessa sala de jurados, né? Mas é uma cena bem curta e bem irrelevante. Não é irrelevante, não tem cena relevante, mas é curta. Não dá pra dizer que é uma mudança de cenário, até porque eles estão na sala de jurados, né? No caso são 12 homens, né, como eu já disse, 12 personagens. E o mais interessante, um ponto interessante, tem vários pontos para você analisar esse filme, é que você não. Eu posso estar muito errado, né? Posso não ter prestado atenção, mas com certeza, acredito que é isso mesmo. Eles não falam o nome dos personagens, né? Então são 12 homens que você não sabe o nome. No máximo você vai poder se referir a eles como jurados. Jurados número um, jurados número 2, etc. Tanto é que no final, só no final, você vai saber o nome do protagonista e de outro personagem, que é um idoso lá, que é um idoso amigo do protagonista. No máximo, porque no final ele pergunta para o protagonista qual é o seu nome, entendeu? Então é um filme onde você passa o filme inteiro, basicamente, sem saber o nome dos 12 personagens. São literalmente 12 personagens, né? Que são os principais, que são os 12 jurados, naquele caso.
aparece no máximo o juiz, no comecinho do filme, um guarda, que tem uma fala só, e o menino que eles estão julgando lá, que não tem nenhuma fala. Então, são 12 personagens, né? E você sem saber o nome deles. Esse filme vai tratar sobre um caso, sobre um julgamento. Esse menino é um menino de 18 anos que ele está sendo julgado por ter matado o pai dele, né? No caso, não é certeza, né? Ele está sofrendo julgamento para ver se ele é culpado ou não de ter matado o pai dele a facadas, né? E se ele for julgado, e se ele for condenado, ele vai ser. Ele vai ir para a cadeira elétrica. Ele vai cumprir uma pena de morte, né? Então, no início, estão esses 12 homens, aí, esses 12 jurados, é um tribunal de júri, então cabe a eles decidir se ele é culpado ou não. No começo, estão praticamente todos de acordo que ele é culpado, né? E, porém, a lei, né, nesse filme diz que é necessário que todos os jurados estejam de acordo, tem que ser unânime a decisão para que ele seja condenado à cadeira elétrica. Então, continuando aqui, tô fazendo meio que uma parte 2 daquele vídeo. Tive um problema técnico, vamos dizer assim. Então, mas vou continuar aqui a resenha do filme, né? Igual eu tava falando, são os 12 jurados que estão analisando o caso de um menino que está sendo acusado de matar o próprio pai com a facadas, né? E a lei pelo menos a lei que está dita no filme, para o menino ser acusado, ele ser condenado, ele tem que ser, a decisão tem que ser unânime, os 12 jurados têm que concordar que ele é culpado. Então no começo já começa com 11 jurados dos 12 julgando ele culpado, e apenas um, que é o Davids, que é o protagonista, discordando, falando que ele é inocente. E é muito interessante que vai ser um filme baseado nesse debate. Tipo, já é certo, meio que já é certo, tem uma ideia ali bem moldada ali que ele é culpado. Como se tivessem provas irrefutáveis, né? Você, quando começa a assistir o filme, você não viu nenhuma parte do julgamento, você não sabe quais são as provas que ele é culpado. Mas quando você vê a convicção dos jurados de que ele é de fato culpado, dá a impressão que tem provas irrefutáveis, né? Sei lá, imagens. É claro que naquela época não era muito difícil ter vídeos, gravações, né? Estamos falando de 1957, não tinha nada disso. Mas pela convicção dos jurados, você percebe que tem alguma coisa lá que deve convencer eles que ele é culpado, né? Mas tem um que dá benefício à dúvida, né? Ele dá o benefício à dúvida e diz que não sabe, né? Na verdade, ele não disse que ele é inocente, ele disse que não sabe. Quando perguntou, por que você acha que ele é inocente? Ele fala, não sabe. Não sei. Ele pode ser inocente, pode ser culpado, mas não me convenceu. E é muito interessante que ele já puxa o ônus da prova, né? Aquele clássico, já tem aquele, os outros já tem aquele clássico lá, não, fala por que então ele é inocente. E aí o cara já puxa o ônus da prova. Isso aí ele já fala, esse é o ônus da prova. Quem tem que provar que ele é culpado é você, né? Se você tá, a gente sabe o ônus da prova, é um tipo de argumentação, é um tipo de falácia, né? Quando você inverte o ônus da prova. É uma falácia onde você faz a pessoa provar que você está errado. Você inverte, basicamente você inverte os papéis. É como, por exemplo, não sei explicar em palavras, mas como por exemplo, tem uma garagem fechada e eu falo para você que tem um unicórnio rosa dentro daquela garagem. Aí você vai falar, não, isso é impossível, me prova que tem um unicórnio rosa ali dentro. Aí eu falo assim, não, me prova que não tem um unicórnio rosa ali dentro. Enfim, no caso, a pessoa está invertendo o ônus da prova, porque quem tem que provar que existe um unicórnio ali dentro é você.
Você que me afirmou isso, você que tá me afirmando que tem algo lá dentro. Não tem como eu provar que não tem algo lá dentro, certo? Então, essa é a inversão do ônus da prova. Aí o David já fala isso, já é interessante essa referência que ele puxa. Então, é até engraçado porque basicamente para eles é certo que o garoto é culpado. Então, o líder lá dos jurados, né, tem um líder que vai coordenar ali as reuniões. Ele vai falar: "Ah, vamos fazer assim, cada um vai falar o porquê que acha que o garoto é culpado. E nós estamos certos, vamos provar que você está errado." É tipo algo certo, o cara está sendo discriminado ali dentro, sabe? É como se fosse certo como o sol vai nascer amanhã, que o garoto é culpado. Aí quando você vê, quando começa a pedir para eles argumentarem por que o garoto é culpado, eles não sabem argumentar. Eles não têm convicção, é, não sabem dizer, alguns só falam, ah, ele é culpado e pronto, e não sei o que. E é muito interessante que você vê que a maioria ali não sabe porque definiu ele como culpado, muito provavelmente pelo efeito manada, né? Eles têm um prazo para dar o veredito, né? Então aí é algumas horas, né? Acho que eles falam que é umas 6, 8 horas que eles têm que finalizar e dar o veredito para o juiz. E aí ficam nesse debate. Ninguém sabe explicar muito bem. Um ou outro sabe explicar por que ele é culpado. Sabe explicar porque ele tem, quer dizer, tem argumentos para isso, para sustentar essa tese de que ele é culpado. E aí você vai vendo que as únicas provas que eles têm que o garoto é culpado são testemunhas, relatos de testemunhas que disseram, testemunhas assim, oculares, né? Testemunhas que têm relatos muito fortes, que viram o garoto matando. Tem uma que viu o garoto matando, um outro idoso que ouviu ele gritando que ia matar e que logo depois do assassinato foi lá e viu o corpo do pai no chão e o garoto fugindo da cena do crime. Então, assim, são argumentos muito fortes e realmente testemunhas oculares que praticamente pegaram o crime em flagrante, né? Então, meio que eles pegam esses argumentos de duas testemunhas e dão como irrefutáveis. Se a testemunha falou isso é verdade, então ele só pode ser culpado. O que é pobre, muito pobre, um argumento muito pobre, né? Lógico que as testemunhas podem estar mentindo ou podem ter visto coisas erradas, podem ter se enganado. O que a gente mais pra frente no filme só tem mais e mais certeza, né? Só fica mais obscuro esses relatos das testemunhas, como que eles conseguiram ver com tanta clareza essas coisas. E é muito interessante porque assim é um filme muito antigo, né? Então eles não têm recurso para investigar um crime. Eles não têm imagem de câmera de segurança, não tem gravação nenhuma, não tem nenhum tipo de tecnologia que hoje a gente tem para isso, né? É, eles, eles falam que eles citam as digitais das facas, o que me surpreende, não sei como eles viviam naquela época, quais digitais estavam na faca, mas eles falam que o garoto tivesse limpado as facas, enfim, é muito interessante o desenrolar dos casos, a forma como eles vão debatendo ali, como o Davids vai refutando, né? E só na base da análise vai refutando os relatos das testemunhas, vai mostrando como são imprecisos aqueles relatos. Então é muito interessante. Isso dentro de uma sala fechada, só constatando, só lembrando que eles viam e falando, ó, isso aqui não é verdade, contradiz disso, né? E aí conforme ele vai argumentando, ele vai trazendo novos jurados para a tese dele, novos jurados que vão concordando que ele é inocente. E aí gera um estresse muito grande ali dentro, onde a raiva se torna maior do que a razão.
Porque tem até uma coisa que eu anotei aqui sobre assuntos que podem trazer, que trazem, né, esse debate. Você vê que tem alguns jurados que estão mais voláteis, vamos dizer assim, que não tem tanta certeza que ele é culpado, que estão mais inclinados a acreditar que ele é inocente, com pouca argumentação, ou seja, jurados que têm pouca convicção do que disseram, jurados que têm um pouco mais de convicção e jurados irredutíveis, né? Que são aqueles mais teimosos, que realmente não importa se você provar que ele é inocente, eles não vão aceitar, né? Então você vai analisando esses personagens, você vai vendo alguns fatores, né? Muitos personagens, Maria vai com as outras, né? Vamos dizer assim, que só falaram que ele é culpado por conta da maioria, nem tem sustentação. Com poucas argumentações do Davids, eles já mudam de lado e já acreditam que ele é inocente. Você vê os que eram um pouco mais, tinham um pouco mais de convicção, mas eles não tinham os próprios argumentos. Meio que eles acreditavam nos argumentos daqueles irredutíveis. Eles vão vendo eles perdendo o debate e começam a acreditar que ele é inocente. E no final só vai sobrar os mais chatos, né? Os personagens mais chatos. Que tem um lá que é estressadinho lá, que perde a linha o tempo todo, que é um dos irredutíveis, um cara mais inteligente, pelo menos aparenta ser mais inteligente, mais racional, que tem mais argumentos. E um outro que é um idiota lá que fica fazendo um monte de piadinha, que leva tudo na piada. E, e eu vou falar agora desse cara aí das piadas, esse engraçadinho aí, porque ele traz um debate sobre. Ele aborda também a banalização da vida, né? Eles estão ali decidindo o destino de uma vida, de uma criança, de um adolescente, né, de 18 anos. E esse cara das piadinhas, ele só quer ir embora. Ele quer ir embora porque ele quer assistir um jogo. Eu acredito que seja beisebol, né? O esporte eu não prestei atenção se eles falaram o nome do futebol, mas por alguns motivos eu acredito que seja beisebol. Ele só quer assistir o jogo de beisebol do time dele. Aquele dia tem um jogo de beisebol do time dele à noite e ele queria ir embora logo para assistir o jogo de beisebol. Então, assim, ele só queria definir logo, acabar com aquilo logo, tipo, matar ou não a criança só para assistir um jogo de beisebol. Então, para ele é uma vida daquele adolescente valia uma partida de beisebol, que é ridículo, né? Mas mostra a banalização da vida, né? Ele inclusive é um dos que muda, é um dos irredutíveis, ele é o que mais rapidamente muda de posição, porque ele começa a ver que está formando uma nova maioria, que é a maioria dos inocentes, daqueles que consideram o garoto inocente, e aí ele vai e muda de opinião, porque ele só quer que forme os 12-0 logo, seja inocente ou culpado, para ele ir embora, né? Inclusive, quando ele muda de posição, tem até um personagem lá que dá um esporro nele e que fala que tipo de homem é você, por que você mudou de opinião, tal, se decida logo se ele é inocente ou culpado, tal. E ele fica sem palavras, né? Porque ele sabe que ele tá banalizando uma vida em troca de uma partida de beisebol, né? Enquanto um outro personagem marcante desse filme, que é o último, inclusive, a ser convencido, é o estressadinho lá, que inclusive até ameaça de bater no Davids uma hora, e fala, enfim, ele no começo do filme ele já fala sobre um trauma que ele tem com o filho dele, que o filho dele abandonou ele. Ele era um pai meio durão, assim, acho que ele trabalhou na polícia e tal, ou como militar, não sei. E ele teve alguns problemas com o filho dele, algumas discussões. E não viu o filho dele há 2 anos. Inclusive no filme ele quase chora falando isso. Então é um trauma que ele tem familiar dele. E aí, basicamente, você vê que claramente ele projeta no menino que está sendo julgado o filho dele. Entendeu? Ele tem meio que uma raiva, né? Um assunto mal resolvido com o filho dele e projeta tudo naquele menino aquele adolescente de 18 anos que ele está julgando, que não tem nada a ver com isso. Então ele quer que aquele adolescente pague pelo sofrimento que ele tem com o filho dele, né? Ele está descontando no adolescente. Só que isso é óbvio que é
totalmente desproporcional e ridículo, mas isso mostra algumas nuances aí da nossa mente, né? Como alguns traumas fortes, familiares nossos, podem fazer que a gente se corrompa em decisões que não tenham nada a ver com aqueles traumas, né? Quer dizer, sentimentos e emoções que ficam alojados dentro da gente e a gente acaba descontando em situações que não tem nada a ver. Descontando em pessoas que não tem nada a ver, mas só porque a gente queria descarregar aquilo em alguma coisa. Então a primeira coisa que vier a gente vai descarregar. Então, até no final ele pega as fotos do filho dele, rasga e xinga o filho dele e chorando ele fala que ele é inocente. É uma cena bem dramática, inclusive é um filme de drama muito bom, com cenas bem dramáticas. E ele acaba sendo o último a se convencer. E aí eles basicamente inocentam o menino. E esse é o filme, basicamente, aqui. Fazendo um resumo bem grosseiro, mas é muito, muito interessante como é que eles chegam nessa conclusão, que o menino é inocente. Os argumentos, tanto da defesa quanto do ataque. Do ataque da acusação também tem alguns bons argumentos. Tem bons argumentos também. Alguns que eu achei que até ficou meio. Não me convenceu muito bem a forma que eles resolveram. Mas é muito interessante, porque eles estão lá numa sala fechada, sem recurso nenhum, basicamente. Só os recursos que o tribunal tem, que é a faca que o menino usou, mas não dá para fazer nada com isso, porque eles não têm acesso para das digitais, nada, só se sabe que é aquela faca, aquele tipo de faca. E a planta do, do, do local lá, da casa. Só isso, mais nada. Me dê uma planta e uma faca que eu resolvo o seu caso. Basicamente é isso. É muito interessante mesmo. É um filme que eu dei 4 de 0 a 5 estrelas, eu dei 4 estrelas para ele. E recomendo muito que vocês assistam.